nosso perfil Bem-Estar Pleno. E aí hoje a gente está aqui com a Gislaine Casagrande, que é fisioterapeuta. A gente é da mesma equipe de medicina funcional integrativa, por isso a gente está sem máscara. E hoje a gente quer trazer para vocês um pouco da fisioterapia. A gente quer que vocês conheçam a fisioterapia e como ela pode impactar no bem-estar físico e emocional. Por isso que a gente veio falar com a Gislaine. Gislaine, para começar, dá um oi pro pessoal, fica à vontade. Olá, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, espero aqui somar a esse projeto tão lindo. Então vamos aí entender onde a fisioterapia é inserida em todo esse processo de enxergar o ser humano como um todo, como ele precisa. Isso, muito bom. Então eu vou começar te perguntando assim, Gislaine, o que é fisioterapia em si, para o pessoal entender, e o lugar dela dentro de todo esse cuidado da saúde? A fisioterapia, ela engloba o paciente na sua totalidade, que significa dizer o quê? Nós tratamos o paciente na parte motora, parte de coordenação, deformidades, alterações da marcha, alterações de postura, porque a postura diz muito sobre uma pessoa. Se você tem uma postura alinhada, você está com o seu corpo equilibrado, você está com a sua mente equilibrada. A postura diz muito. Se você tem uma deformidade, né, em qualquer área do corpo, se for no pé, vai mudar a marcha. Se for na coluna, você vai começar a mudar, a se adequar, porque o organismo, né, o corpo humano, ele atua dessa forma. Ele vai se organizando, vai se adaptando e aí muda a sua estrutura anatômica original. Então, é nesse ponto que nós trabalhamos os pacientes como um todo. E é claro, dentro da fisioterapia tem várias especialidades, subespecialidades, né? Então, depende. Por exemplo, em UTI, por causa da Covid, né, a atuação do fisioterapeuta é maravilhosa, se tornou indispensável e o resultado é imediato. Gislaine, fala um pouquinho dessas especialidades para o pessoal entender assim, ó, o que faz a fisioterapia assim no dia a dia. Só para a gente entender essa parte. Vou citar algumas porque são tantas, né? Nós temos, por exemplo, a parte dermatofuncional, que lida ali com a parte, como se fosse, a dermato ela vai tratar o pós-operatório, é muito utilizado na estética, assim, muito focado na estética. Nós temos a especialidade também que é na parte de neuro, né, que vai tratar as comorbidades, as demências, pós-AVC, por exemplo, né, as paralisias, as hemiplegias. Tem a fisioterapia voltada para trauma, que é na parte de ortopedia, que vai lidar pós-fratura, vai lidar com encurtamentos, né, alongamento de tendões, enfim, é muito amplo. E Gislaine, assim, o que a fisioterapia pode fazer em termos de medicina preventiva, em termos de prevenção? Por quê? Porque na nossa maratona a gente está buscando apresentar muito isso, assim, a busca do bem-estar como algo intencional, você busca, então você faz esse cuidado, você vai atrás de uma medicina preventiva e não só curativa. A fisioterapia consegue alcançar esse patamar, assim, ser como medicina preventiva ou não? A pessoa que chega aqui tem que estar com alguma questão. Nessa parte da medicina funcional integrativa, eu costumo dizer que é o seguinte, quem não está no processo aí de evolução, de conhecimento, de adaptação, de busca, não vai se enquadrar. Não existe, às vezes as pessoas têm até uma ideia, né, um julgamento sobre a fisioterapia e eu ouço isso sempre. Nossa, eu adoro uma massagem. Eu preciso de uma massagem. Gente, fisioterapia não é só isso. Fisioterapeuta, ele pode ter a função, inclusive, de fazer parte de uma equipe médica de cirurgia, liberando, marcando, por exemplo, para o médico, o local exato da inserção muscular para fazer um botox. Quando que se faz um botox? Se faz um botox quando precisa se alongar um tendão, por exemplo, tirar uma espasticidade. O que é espasticidade? É quando a musculatura fica contraída, sabe? Então, a gente vai lá, marca o local do músculo, o médico vai e faz o botox.
Então, a responsabilidade total é do fisioterapeuta. Depende do quanto ele estuda, depende do quanto ele se capacita, depende no que ele é competente. Gente, olha que legal, olha que importante a gente compreender, né, essas áreas da saúde, o quanto elas se casam, né, se somam. Totalmente. E o quanto é importante a gente entender como que ocorre, né, esse casamento. Isso é muito legal, eu acho isso muito legal. Bom, Gislaine, como a fisioterapia, de uma forma assim para o pessoal entender diretamente, como ela pode impactar no bem-estar físico, não numa questão de adoecimento, mas no bem-estar físico, na prática, como que ela impacta? Você fala só do físico? Por enquanto, sim. Essa pergunta é ótima. Os pacientes que eu atendo e as pessoas que eu convivo, porque assim, quando a gente se torna um profissional da saúde, principalmente na fisioterapia, que a gente lida muito com a parte motora, mecânica, postural, então se eu bato o olho em alguém, eu já começo a achar os defeitos. Eu já começo a ver se tem protusão de ombro, se tem alinhamento, se tem perna mais curta que a outra, que tem muito, existe muito. Eu já começo a verificar se tem artrose, eu olho nas articulações, eu já sei se tem doença inflamatória. Eu olho, já vejo se... porque assim, a pessoa tem escoliose, por exemplo, eu identifico rapidamente. Então, eu já percebo tudo isso, né, nessa parte física. Então, nós trabalhamos, nós atuamos de maneira focada, tá, nessa parte física. De que forma? Alinhando e trazendo a consciência corporal de todo o corpo, do fio do cabelo ao dedão do pé. Então, nós trabalhamos tudo isso, porque é tudo interligado no nosso organismo. Os hormônios, a parte emocional vai alterar, né? Por exemplo, hipófise, hipotálamo, então que manda comando para o organismo, produz mais esse hormônio, produz mais aquele. Em situação de estresse, vai levar todo o eixo hormonal ali da suprarrenal, que é uma glândulazinha que fica acima dos rins. Então você estressa essa glândula e ela não consegue daí produzir a quantidade de hormônio necessária. Então nós atuamos nessa parte física, assim, e é maravilhoso, porque nós vamos tratar o paciente de uma maneira assim, levando ele à consciência, e ele mesmo vai perceber quando ele não estiver conseguindo fazer uma respiração adequada, quando ele não estiver conseguindo levar oxigênio para a parte mais profunda do músculo. Isso é incrível, nós conseguimos fazer com muita maestria mesmo, assim, com muita facilidade, é muito gostoso, sou apaixonada pelo que eu faço, apaixonada por essa profissão e apaixonada pelos meus pacientes. Gislaine, você fala, eu fico babando também, porque eu também sou apaixonada por essa questão da integração, né, do físico, e aí você já fala, né, acaba que você entra no bem-estar emocional, mesmo falando do físico, porque eles não conseguem se separar. Não, né? não dá para você falar do ser humano em uma linha só, né? Então você tem que enxergar realmente ele como corpo, alma e espírito. É muito legal. Diretamente assim, no bem-estar emocional, o que a fisioterapia pode impactar? É o seguinte, nós na fisioterapia também, assim como os médicos, nós estudamos a fisiologia humana. Quando nós estudamos, fica fácil entender como que o organismo funciona, já que ele está interligado. Então, cada profissional vai atuar de uma maneira diferente, né, com o paciente. Eu atendo o paciente até um certo ponto, quando eu percebo que ele tem que ser indicado, encaminhado para um outro profissional, competente em uma outra área, eu pego esse paciente e eu entrego ele a esse outro profissional. Porque o objetivo, o foco, a atenção é sempre no paciente, é no bem-estar dele. Então, emocionalmente falando, hoje me sinto super, hiper, mega capacitada para lidar com emoções, para lidar com doenças autoimunes, explicar para esses pacientes de que maneira ele chegou lá, de que forma ele vai controlar, e quem não tem, como é que vai fazer para não ter doenças autoimunes e doenças degenerativas, que são praticamente certeza quando chegamos lá na longevidade, né? É muito difícil você chegar na longevidade de maneira saudável se hoje você não está fazendo arroz com feijão.
se hoje você não está fazendo o básico, que é o quê? Ter um estilo de vida mais saudável. É você saber o que você pode, o que você deve, o que faz bem, o que não faz bem. Porque na verdade não existe certo e errado. Existe o que é melhor e o que não é tão bom. É plantar, né, Gislaine? Se você não planta, você não vai colher, gente. Então não adianta pensar que lá, daqui uns anos, daqui um tempo, aí eu começo a fazer exercício, aí eu começo a comer bem, aí não vai adiantar mais. Ou então você não vai chegar no propósito, né? Você tem que começar hoje, você tem que plantar agora para dar certo, vamos dizer assim. Sim. Nós pegamos, por exemplo, situações de estresse enorme, a perda de um ente querido, um divórcio, algo tão impactante assim que o organismo precisa produzir uma quantidade muito grande de cortisol para ter energia e conseguir lidar com aquela situação. Acontece que nós colocamos a suprarrenal para trabalhar tanto, para produzir tanto cortisol para nós, que nós estressamos ela, nós esgotamos essa glândula. E aí é onde você começa a ficar com baixo cortisol. E com baixo cortisol você não tem vida, porque você não tem energia, você não tem disposição, você não consegue levantar da cama, você não consegue fazer as coisas que você gosta, você pensa que está acabando a vida, porque você acorda no meio da noite e não consegue mais dormir. Aí até umas 10 horas da manhã você está bem, quando chega às 15 já começa a ficar igual uma flor murcha, às 17 você está andando de 4, porque não consegue mais, não tem mais disposição. Então veja bem, olha o que o cortisol faz com você. Então, eu falo muito lá no meu Instagram sobre isso, sobre essa parte hormonal, o que acontece quando você tem ele em escassez, o que acontece quando você tem ele em excesso no seu organismo. Então, total diferença. Isso é muito importante, pessoal. Gislaine, assim, para fechar, eu queria que você explicasse para o pessoal a possibilidade de se consultar com um fisioterapeuta, né? Inclusive, a Ju, ela fez uma consulta aqui com a Gislaine, a gente vai passar o vídeo para vocês também nessa maratona. E, então, assim, explicar a possibilidade de fazer essa consulta com um fisioterapeuta, como que é? Nossa, excelente pergunta, porque a população em geral, ela não costuma... elas não sabem, a população não sabe dessa informação, a televisão, a mídia, ninguém divulga, mas é fundamental. Então, é fundamental você passar assim por um fisioterapeuta para ver como estão as suas condições físicas, motora, coordenação motora, o seu equilíbrio, porque através do equilíbrio, e olha, é tudo assim centrado, é tudo interligado. Como é que nós vamos ter um equilíbrio físico se nosso emocional está abalado? Como é que nós vamos ter um equilíbrio total? Eu estou falando de corpo, alma e espírito. Como é que você vai ter esse equilíbrio se uma dessas 3 áreas não está equilibrada? Então, várias especialidades médicas, nessa equipe da medicina funcional integrativa, nós estamos cada dia mais buscando essas informações, esses conhecimentos atualizados, já que é tudo muito novo aqui no Brasil, para que a gente consiga, de uma forma integral, ver a pessoa não como mais um paciente, mas enxergar que por trás daquilo tem uma história, por trás daquilo tem um ser humano e que existe vida antes, durante e depois de uma doença. Gente, isso é bem-estar pleno. Eu conversei aqui com a Gislaine. Total. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o prazer. A gente vai colocar também o vídeo da consulta da Ju com a Gislaine, tá bom? Sim. Beijo. To stay calm, but it feels like I'm a ticking bomb.